Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas à série especial de videocast The Road to Energy Summit. Eu sou Hudson Mendonça, CEO do Energy Summit e vice-presidente da MIT Technology Review em Energia e Sustentabilidade. Hoje a gente vai falar um tema super especial sobre o papel da China na transição energética. Temos aqui minha co-host, Tatiana Yagura, co-host, amiga, líder do Energy Summit. Tati, muito bom estar aqui com você de novo. Obrigada, Hudson. Pessoal, esse é mais um videocast super especial, porque ele faz parte da nossa iniciativa Women in Energy. E hoje temos o prazer e a honra de receber Cláudia Trevisan, diretora executiva do CBC, Conselho Empresarial Brasil-China. Cláudia, obrigada por ter aceito o convite e estar aqui com a gente. Oi, Tatiana e Hudson. Eu que agradeço o convite e é um prazer imenso estar aqui com vocês discutindo um tema que é fascinante, que é o papel da China nesse processo global de transição energética e descarbonização. Bom, Cláudio, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente, por aceitar esse convite. Eu acho que a gente sempre começa, né, o nosso videocast, os nossos podcasts, com uma visão panorâmica. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, que te trouxe até aqui, e um pouquinho do papel do Conselho Empresarial Brasil-China em toda essa discussão da transição energética entre o Brasil e a China. Legal, Hudson. Bom, antes de ir para o conselho, eu tive uma carreira de 30 anos como jornalista. E foi o jornalismo que me levou à China. Em 2004, eu trabalhava no jornal Folha de São Paulo, em São Paulo, e o jornal decidiu ter um correspondente na China e perguntou se eu queria ir. Eu aceitei na hora e me mudei para a China em 2004 e fiquei um ano. E era uma China ainda totalmente diferente da China de hoje. A China, quando eu cheguei em 2004, a China era a sexta maior economia do mundo. E hoje, desde 2009, a China é a segunda maior economia do mundo. Eu fiquei um ano, me apaixonei pelo país, pela transformação, que é uma transformação que não tem precedentes na história, né? Na rapidez, na profundidade, no número de pessoas afetadas e no impacto global. E voltei para o Brasil, mas decidida a retornar à China. Eu queria retornar à China em 2008 para cobrir as Olimpíadas. E voltei em 2008 como correspondente do jornal Estado de São Paulo. E fiquei, dessa vez, 5 anos na China. E saí de uma China totalmente diferente da China que eu tinha encontrado, né? Eu saí da China em 2013, a China já era há alguns anos, né, a segunda maior economia do mundo, e estava despontando como grande rival tecnológico dos Estados Unidos. E eu saí da China e me mudei para os Estados Unidos. Eu fui ser correspondente em Washington e fiquei 7 anos em Washington, e foi justamente no período em que a competição entre China e Estados Unidos se acirrou. Então foi muito interessante ver essa competição de duas perspectivas, né? Da perspectiva da China e da perspectiva dos Estados Unidos. E 2020 veio a pandemia, eu decidi que ia voltar para o Brasil, sair dos Estados Unidos e voltar para o Brasil, e coincidentemente eu recebi o convite para assumir a diretoria executiva do Conselho Empresarial Brasil-China. Né, o presidente do conselho, que é o embaixador Luiz Augusto Castro Neves, ele era embaixador na China quando eu era correspondente na China. Então eu tinha contato com ele, continuei tendo contato com ele depois. E eu também aceitei na hora e mudei para o Rio. E tem sido, vai fazer quase, em julho faz 5 anos que eu estou no conselho. E desde que eu cheguei, eu senti uma demanda da diretoria, dos associados, para que nós olhássemos com mais cuidado para a questão da sustentabilidade, da transição energética. Então, logo no primeiro ano, em 2020, nós publicamos um estudo que chama Bases para uma Estratégia de Longo Prazo do Brasil para a China, que apresenta uma visão que eu acho que é uma das queixas que se faz, é que o Brasil não tem uma estratégia de longo prazo para a China, e que apresenta uma visão que coloca a questão da sustentabilidade como um elemento transversal da relação bilateral, como um elemento central da relação bilateral.
Depois desse estudo, nós fizemos um outro com propostas bastante concretas para a relação bilateral, que se chama Sustentabilidade e Tecnologia como Bases para a Cooperação Brasil-China, e que a gente olha muito para a questão de eletromobilidade, baterias, novos combustíveis, né, hidrogênio de baixo carbono, energias renováveis, que todas essas questões, todos esses setores são setores em que a China tem um protagonismo muito grande e que são setores com um potencial muito grande de negócios e de cooperação entre os dois países. Parabéns, Cláudia, por esse percurso aí muito extenso e muito internacional, né? Muito legal ter essa visão, né, dos dois lados, de Washington, de Pequim. Deve ser um assunto para outro videocast, né, Hudson? Deve ser muito legal. Mas vamos entrar aqui no nosso assunto, então, sobre energia, né? Cláudia, então, assim, a China, ela é ao mesmo tempo o maior poluidor do mundo e país líder em tecnologia limpa. Então, por exemplo, tem 70% da produção global de placas solares vem da China, né? E aí, a gente estava conversando outro dia e você me contou um pouco essa historinha que eu achei super interessante. Eu queria que você contasse também aqui para quem está escutando a gente, sobre como que a China chegou tão rápido nesses números. Então, assim, quais foram o apoio do governo em políticas industriais, pesquisa e desenvolvimento. Tem até aquela história, né, que você contou da Tesla, que a Tesla entrou na China para ser concorrente dos próprios chineses. O governo fez isso. A Tesla anunciou a inauguração de uma fábrica de armazenamento de energia lá em Xangai. Então, queria que você contasse também para quem está escutando a gente um pouco dessa história que eu achei super interessante. O que eu acho que é muito interessante quando a gente olha para a estratégia da China é que o governo chinês ele transformou o desafio climático em uma grande política industrial. Sim, o governo, há uma década mais ou menos, identificou os setores que seriam setores-chave para a transição energética. E estimulou, com subsídio, financiamento, pesquisa e desenvolvimento, o crescimento, né, do setor de energia solar. A China se transformou no maior fabricante de placas fotovoltaicas e gerou um efeito global com um barateamento muito grande, né, das placas fotovoltaicas, e isso está levando a uma expansão da energia solar em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil. Eles investiram na questão de energia eólica, em baterias elétricas e no setor de produção de carros elétricos. E se nós olharmos os números, eles são impressionantes. Assim, a velocidade com que a participação de energia solar e eólica está crescendo, né, na matriz energética da China é, assim, estonteante. Eles estão atingindo as metas que eles tinham fixado para 2030, eles já atingiram no ano passado. E a China, hoje, ela tem cerca de metade da capacidade instalada do mundo todo de geração de energia solar e energia eólica. Né? O grande desafio da China é eliminar a dependência do carvão. A China ainda é muito dependente do carvão, que é o combustível fóssil mais poluente que existe. E no caso dos carros elétricos, eu acho que essa questão dos carros, eu lembro quando eu cheguei na China em 2004, assim, a ideia do carro chinês era uma coisa, era visto como carro sem qualidade, as ruas, né, o carro preferido do governo chinês, das autoridades, era o Audi, da Volkswagen. As marcas internacionais estavam presentes na China e eram a grande cobiça, né? A ambição do chinês era ter uma BMW, era ter um Audi, não era ter um BYD, que acho que a BYD nem existia na época, nem fabricava carro na época. E 20 anos depois,
o desenvolvimento, né, desse setor automobilístico na China é inacreditável, e a China, no ano passado, foi o maior exportador de carros do mundo, algo que era impensável em 2004. E a questão dos carros elétricos, de novo, o governo viu como setor estratégico, eh, e investiu, estimulou, né, o surgimento de várias fábricas de carros elétricos na China, e em 2018 decidiu atrair a Tesla para a China. E a Tesla construiu a maior fábrica da Tesla no mundo, em Xangai, que é uma Gigafactory da Tesla. E eles construíram a fábrica em 1 ano, assim, em tempo recorde. E a entrada da Tesla cumpriu ali um objetivo estratégico, que era desenvolver, uma cadeia produtiva, né, desenvolver provedores, fabricantes de autopeças, mas também dar um choque de concorrência na indústria chinesa. E deu certo, né, a Tesla era a maior fabricante de carros elétricos do mundo. No ano passado, a BYD, que é a maior fabricante de carros chineses, ultrapassou a Tesla e se tornou a maior fabricante de carros elétricos do mundo. E a gente está vendo, né, nas ruas, do Brasil, um número crescente de carros elétricos chineses. Então é fruto de uma estratégia e de uma aposta, né, que deu certo. Cláudia, né, essa visão, né, sou fascinado pela essa visão de longo prazo, né, que você constrói aí, são 3.000 anos ininterruptos, né, com um modelo de gestão, olhando lá para o longo prazo. Sou fascinado por essa construção, né, que a gente coloca. E você mencionou uma coisa que eu achei super legal, da questão do solar. Eu lembro, né, na minha vida pregressa, que eu digo, né, quando eu era da FINEP, fui do Ministério de Ciência e Tecnologia, que discutia como é que a gente traria, né, essa indústria de solar para cá. E aí a discussão era: não tem como competir com a China, porque o processo de purificação do silício para fazer os painéis solares é muito parecido com o de chip, que a China já domina, e que é até mais fácil, né, porque o nível de purificação é menor. Então, assim, a China vai dominar isso, não tem é difícil competir, de fato. Acho que a Tati mencionou um número, você também mencionou, né, o quanto a China é líder na produção dos painéis solares, né. A gente trouxe aqui numa das nossas mega tendências os modelos de negócios ligados à geração distribuída com solar, mas em termos de painel solar é difícil competir. Realmente a China é líder e vai continuar líder por muito tempo. Mas você também mencionou um outro ponto que eu queria te, devolver, essa bola, né, sobre a questão das baterias, né, e aí seja as baterias estacionárias, que são utilizadas nesse esforço de geração distribuída, seja nas baterias de veículos elétricos, né, ou seja, as baterias de armazenamento, elas dependem muito de minerais, né, e minerais estratégicos como lítio, né, como uma série de outros que até ligados a terras raras que o Brasil tem também. E eu tenho visto o movimento da China muito forte também nessa questão, não só na parte da produção da bateria, mas uma preocupação estratégica com os insumos, né, ou seja, com esses minerais estratégicos. O que você pode dizer para a gente aí sobre como é que a China está olhando, né, empresarialmente, ou o governo olhando essa questão dos minerais estratégicos para a transição energética? Uhum. Não, a China, ela identificou também, né, o papel estratégico desses minerais, e mesmo não tendo uma produção nacional de muitos desses minerais, a China se transformou no maior processador desses minerais. Então, e é uma coisa absurda, assim, é 60, 70% da capacidade, de processamento de lítio, de níquel, de grafite, de vários dos minerais que são estratégicos para a transição energética. A China domina essa cadeia da fabricação do insumo. E também olha, né, ao redor do mundo, locais onde ela possa também explorar minerais estratégicos, né. A China tem investimentos aqui na América Latina, tem investimentos no Chile, né, na fabricação de lítio, tem investimentos no Brasil, na exploração de nióbio. Então a China olha também na África. A China está presente em vários países na exploração desses minerais estratégicos. E então acho que do ponto de vista do Brasil, eu acho que o nosso grande desafio é
como agregar valor a esses minerais aqui no Brasil, né? Como fazer com que nós tenhamos uma cadeia produtiva no Brasil que permita o beneficiamento desses minerais e agregação de valor a eles aqui, né? A gente está começando a ver na cadeia da eletromobilidade empresas chinesas investindo no Brasil. A BYD comprou, o que foi uma coisa muito simbólica, né? A fábrica que por 100 anos foi da Ford em Camaçari. A GWM comprou a fábrica que era da Mercedes no interior de São Paulo. E essas duas empresas dizem que querem criar no Brasil, né, desenvolver no Brasil uma cadeia produtiva que envolva também a fabricação de baterias, o processamento dos minerais. E acho que é para isso que a gente tem que olhar, né, oportunidades que podem ser geradas de negócios com agregação de valor e criação dessas cadeias produtivas aqui no Brasil. Cláudia, então, um relatório ali da CBC, do Conselho Empresarial Brasil-China, que se chama Reflexões sobre um eventual acordo de livre comércio Mercosul-China. Então, esse relatório ele sugere que a gente pode ter uma cooperação estratégica e que o Mercosul, o Brasil, no caso, pode sim se beneficiar, né, desses investimentos e também da tecnologia chinesa. Então, assim, vendo o fato que cada vez mais temos mais investimentos chineses aqui no Mercosul, no Brasil, como que você vê esse aumento de investimento em infraestrutura energética no Brasil, no caso, e como você vê essa evolução desse processo daqui para frente? Uhum. Quando a gente decidiu fazer esse estudo, assim, os principais motivadores foram, na época, o Uruguai, no governo anterior, estava pressionando muito o Mercosul para negociar um acordo iniciar uma negociação de um acordo de livre comércio com a China e estava querendo negociar sozinho caso o Mercosul não concordasse. E o acordo Mercosul-União Europeia estava num impasse ali que ninguém sabia se ia para frente ou se não ia. Então a gente decidiu, em conjunto com 2 técnicos do IPEA e 2 outros especialistas, fazer um estudo tentando ver qual seria o impacto de um acordo de livre comércio. E o resultado é que, em termos macroeconômicos, de crescimento do PIB, crescimento de exportação, crescimento de investimento, crescimento de renda, o impacto seria positivo. Mas você tem setores específicos que sofreriam muito, principalmente setores intensivos em mão de obra. Então, assim, há uma resistência muito grande, né, no Brasil a uma negociação de um acordo com a China, mas eu acho que o exercício foi interessante para mostrar. A gente olhou não só para a questão do comércio, a gente olhou muito para a questão de cadeias produtivas, ou seja, como o Brasil pode, o Brasil e a região, né, podem, a partir do investimento chinês, desenvolver cadeias produtivas na região. E acho que essa cadeia da eletromobilidade é um exemplo, assim, claro de como isso poderia se dar, né, com investimentos de empresas chinesas na fabricação de veículos na região, e não só para o mercado doméstico, mas para a América Latina como um todo, e com a criação de fornecedores de autopeças, com a questão do beneficiamento de minerais críticos, e de baterias. E outra coisa, assim, a China ela é um investidor importante em infraestrutura, principalmente energética, não só no Brasil, né, ela é um investidor importante na Argentina, no Chile, no Peru. Então, quando a gente pensa a região teria um potencial, né, de ter uma articulação para que esse capital chinês tivesse um impacto maior em termos de integração regional, em termos de sinergias entre as economias. Só que não existe
articulação política, não existe uma estratégia regional, né, de como se relacionar com a China, né? Cada país está ali se relacionando por si, e acho que é a grande diferença da América do Sul para a ASEAN, né? A ASEAN é uma região que é geograficamente muito próxima da China, mas que conseguiu uma integração entre os países em termos de cadeias produtivas que é impressionante, o que aumenta a competitividade, e a inserção desses países na economia global. Mas infelizmente a gente não tem, nem no Mercosul e nem na região como um todo, uma estratégia de integração que tenha esse olhar, né, do aumento da competitividade, da criação de cadeias produtivas. Eu tô anotando as coisas aqui, eu acho que a gente vai longe nessa conversa aqui, né. Eu acho que sobre aquela questão dos minérios, né, que a gente está retomando, acho que um ponto cabe ressaltar aqui que a China é a maior compradora de minérios do Brasil, né, de todos, de maneira geral. Então acho que de fato essa visão de processamento, de conseguir trazer aqui para o Brasil, pode ser uma coisa que pode ajudar aí com o capital a gerar muitas oportunidades de negócios mesmo, dentro dessa cadeia. A gente falou lá na primeira rodada, né, de um tipo de energia que a China também tem se destacado muito, que é a eólica, né, o maior aerogerador do mundo, se não me engano, está lá agora, eu não lembro se como compete aqui, mas acho que é 16 megawatts, foram instalados há pouco tempo lá, então é um tipo de energia que tem crescido muito, né, no Brasil. A gente esteve aqui no nosso videocast com a Elbia Ganon, que é a presidente da Veólica, falou bastante, a gente falou também sobre esse tema, como a China tem liderado a tecnologia por trás dos aerogeradores, das torres, das pás. Eu acho que vale a pena a gente destacar também, mas eu lembro que acho que a nossa primeira conversa que a gente teve, você falou de um tópico que entrou, né, na minha cabeça, que foi a questão da descarbonização do transporte marítimo, né. A gente fala muito, né, a gente falou, né, nesse ano de 2024 do SAF, né, da descarbonização do setor aéreo, fala o tempo todo de eletromobilidade, veículos híbridos, descarbonização dos veículos terrestres, mas tem essa imensa possibilidade aí da descarbonização do transporte marítimo, que é um dos focos aí do que o conselho empresarial está olhando, né, que você me falou. Sim, Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o que está sim. acontecendo nessa frente. Essa questão, assim, é uma questão que interessa muito, tanto o Brasil quanto a China, né. O Brasil, um dos fatores, que podem atuar negativamente sobre a competitividade externa no Brasil é a eventual adoção de uma taxa de carbono sobre a navegação marítima, porque a maior parte das nossas exportações vai para a China, então a gente navega um tempo muito maior do que outros fornecedores que estão muito mais próximos da China e que seriam muito menos atingidos, né, pela taxação das emissões. Então, assim, é uma questão estratégica que interessa, e a China tem, algumas das maiores empresas de navegação. A maior empresa de navegação do mundo, a COSCO Shipping, é uma empresa chinesa. Então, a China está olhando muito, essa questão da descarbonização marítima. A COSCO está olhando e está olhando muito o Brasil, né, como um potencial fornecedor, de alternativas que possam reduzir as emissões na navegação marítima. E e é uma área que eu acho que tem um potencial, a gente, né, o conselho empresarial, acha que tem um potencial muito grande de cooperação e de negócios, né. E acho que os 2 países precisam desenhar uma estratégia ali que atenda aos interesses, né, dos 2 lados, que são interesses coincidentes. E acho que a mesma coisa também em combustível sustentável de aviação, né. O Brasil tem potencial de ser um grande player nessa área, e a China também tem a demanda por descarbonizar o transporte aéreo também, né. Eles têm uma intensidade ali de uso do transporte aéreo muito maior do que a nossa. Cláudia, acho que
É super interessante essa visão que você mencionou aqui sobre a questão do transporte marítimo, né? A gente, esse ano, né, no Energy Summit, vai ter uma curadoria bem diferente, né? A gente tem 4 blocos de curadoria. O primeiro são as fontes energéticas, então vai ter o painel de hidrogênio, o painel de eólica, o painel de solar, né? O que tem de novo que está acontecendo nessa área. O segundo são os temas transversais, que a gente chama, né, para segurança energética, que perpassa vários setores, diversidade, participação feminina, né, um dos motivos aqui do nosso track também é o tema transversal. A gente tem breakthrough technologies, grandes projetos que passam por diversas fontes. A gente tem um terceiro grupo, né, um terceiro bloco, que é a visão dos stakeholders, que é a base da metodologia do MIT que a gente usa para o evento, a visão das universidades, a visão das startups, a visão dos governos, das grandes empresas, né, dos investidores. E esse ano, uma grande novidade do Energy Summit vai ser a visão dos países, né? Então a gente quer fazer blocos com os países que são líderes da transição energética, a visão da Finlândia, a visão do próprio Brasil, a visão, né, da Alemanha, da Itália, e obviamente a China não podia estar de fora dessa discussão, né? Então a gente acho que tem uma riqueza muito grande para te explorar ainda na continuidade desse papo, né, no próximo, né? Você obviamente estará lá conosco, né, compartilhando um pouco disso, expandindo um pouco esse debate aqui sobre a questão da transição energética. Eu gostaria de encerrar com uma pergunta mais aberta, do que você vê de oportunidade, já antecipando talvez um pouco o que eu tiver falado no painel, de oportunidades objetivas de cooperação nessa área entre China, além do que a gente já mencionou aqui ao longo do episódio, entre China e Brasil para a transição energética. Uhum. Eu acho que uma área que a gente não mencionou aqui, você mencionou, eu não mencionei, é a questão do hidrogênio, né? A China, ela hoje é extremamente competitiva na fabricação dos eletrolisadores que são usados no processo de fabricação de hidrogênio de baixo carbono. E acho que há ali um potencial muito grande para a cooperação dos dois países nessa área. A GWM, que é uma das fabricantes chinesas de carros elétricos, eles têm um caminhão movido a hidrogênio e tem ali uma intenção de eventualmente trazer o caminhão para o Brasil. E aí você tem que desenvolver as fontes de hidrogênio de baixo carbono aqui. Outra área que a gente vê um potencial é o de grandes baterias de armazenamento, né? É uma área para a qual o governo brasileiro começou a olhar no ano passado, né? Pretende fazer o leilão esse ano para contratar sistemas de armazenamento de energia. E, de novo, a China é um grande player e há ali uma possibilidade de cooperação nessa área. E, de novo, né, de tentar trazer investimentos para o Brasil que impliquem, pelo menos, parte, né, da agregação de valor dessa cadeia, que ela seja feita aqui, né? Eu acho que é ilusório a gente achar que a gente vai ter uma cadeia produtiva total e faremos todos os equipamentos e insumos aqui. Mas eu acho que dá para pensar, assim, em uma estratégia paulatina de começar com a montagem dos subsistemas aqui e depois ir avançando na agregação de mais valor agregado aqui no Brasil. A gente volta e meia traz essa discussão aqui para a política, né? Nova Indústria Brasil tem essa visão aqui, a gente tem que sempre calibrar aí o volume de investimentos com, né, a gente fala sobre, por exemplo, fusão nuclear aqui, né, que é um investimento que sempre é muito grande, né? Há pouco tempo também mostraram uma facility da China que é 50% maior do que o que tem na Califórnia, né, que foi a primeira vez no superávit. Então, realmente é um negócio de grandes volumes de investimento que eu acho que a gente pode pensar em cooperações mais ousadas, né? Eu concordo 100% com você, é claro, nisso. A gente está aqui encaminhando para o final do nosso episódio. A gente tem, no final do episódio, um momento chamado Energy Bits, onde a gente pede dicas para o nossa entrevistada e a gente também compartilha algumas dicas sobre o tema. Então, vamos para o nosso momento Energy Bits. Bom, Cláudia, a gente tem esse momento que a gente compartilha essas nossas dicas.
como manda a tradição aqui do nosso videocast, a primeira dica sempre é da nossa convidada. Então, queria saber qual é a Obrigada. sua dica de hoje. A minha dica tem a ver com o que a gente falou lá no começo da disputa geopolítica entre Estados Unidos e China, né. Acho que é a disputa geopolítica definidora do século XXI. E tem um livro que eu gosto muito, que se chama e está traduzido em português, e se chama A China Venceu, e foi escrito por um diplomata aposentado já, de Singapura, chamado Kishore Mahbubani, e ele apresenta ali, ele não chega a uma conclusão se a China venceu ou não, mas ele apresenta ali os pontos fortes e as fragilidades dos 2 países, nessa disputa. E ele lançou o livro, em 2020, que era o último ano do primeiro governo Trump, e muitas das coisas que ele fala voltaram a ser muito atuais agora no segundo governo Trump. Então eu recomendo o Kishore Mahbubani. Tati, qual é o seu beat de hoje? Meu beat de hoje vai ser para o site da CBC, então é o www.cebc.org.br. Então eu achei muito interessante, porque ali tem vários relatórios que muito profundos, né, de estudos mesmos e pesquisas, por exemplo, sobre investimentos da China no Brasil, sobre as oportunidades que podem surgir dali. Então tem vários relatórios, eu acho que é bem interessante para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o Conselho Empresarial Brasil-China e os 2 países no setor empresarial. Ai, obrigada, Tatiana, pela recomendação. Não, e a pesquisa de investimentos que você mencionou, a gente acompanha, a gente tem dados desde 2007 dos investimentos chineses no Brasil, e todo ano a gente publica uma atualização sobre os investimentos com divisão por setores que mais receberam, por regiões do Brasil, estados. E o setor de energia elétrica é de longe o setor que lidera a recepção do maior volume de investimentos chineses no Brasil. Eu vi, acho que era 62%, alguma coisa Era assim, né, 45% energia elétrica, e segundo lugar vem petróleo e gás com 30%. Então, energia Energia dominando, assim, mais de dominando. 70% é energia. E são bilhões de dólares, né, eu tinha o Bilhões. número aqui, era 1,73 bilhões de Isso que dólares foi no ano em passado. investimentos. No ano passado, de estoque de investimentos chineses, são 73,3 bilhões de dólares. É um volume bem significativo, né. Sim. E a pesquisa é aberta, vocês podem fazer, qualquer um pode entrar na nossa página e fazer o download ali da pesquisa, que tem dados bem interessantes. Legal. Bom, eu tenho 2 beats que são super especiais, a gente não combinou, né, Cláudio. Também um livro de um diplomata, né, de um ex-secretário de energia dos Estados Unidos, sobre a China, do Henry Kissinger, um livro sensacional, né, da época do Nixon, né, não é tão recente quanto o Trump, mas perpassa, né, ele foi um diplomata, um embaixador que atuou muito na China, em vários governos americanos, né, e traz a visão do surgimento dessa nova bipolarização, né, ele viveu durante a Guerra Fria, como a China sendo fiel da balança ali entre a União Soviética e Estados Unidos, e depois a transformação da China como a segunda maior potência. É muito legal o livro, também tem essa visão geopolítica bem intensa, né, de como é que foi construída essa coliderança. É um livro que eu estou lendo agora, inclusive, estou finalzinho dele. E o outro livro é um livro que eu li há bastante tempo, que eu vou confessar, que eu li há bastante, eu falei: "É um livro sensacional sobre a China", chamado Os Chineses. É o livro, quando eu fui deixa eu resgatar lá o livro, a autora é a nossa convidada, a Cláudia Trevisan, eu adorei o livro, fala sobre a cultura chinesa, sobre um negócio fantástico, né, eu tinha lido, eu falei: "Poxa, muito legal, a honra, obrigado por você estar aqui com a gente, tem que pegar minha cópia para você assinar depois". Mas eu queria recomendar esses 2 livros, acho muito legal para ter essa visão, e isso que a gente falou aqui, essa visão estratégica de longo prazo, é uma coisa muito impressionante mesmo, né, como é que essa visão é construída e de fato implementada, né. Eu acho que a gente tem essa dificuldade, tem muito que aprender
aqui no Brasil de não só planejar o longo prazo, mas executar o longo Sim, prazo, né. Então eu sim, acho que são 2 livros que passam sim. bem essa visão cultural/geopolítica da visão de longo prazo da China, então esse é meu beat de Obrigada, hoje. obrigada, e fico muito feliz que você tenha gostado do meu Muito bom, livro. muito bom. Bom, pessoal, eu queria mais uma vez agradecer Cláudia Trevisan por estar aqui com a gente, né, diretora executiva do Conselho Empresarial Brasil-China. Cláudia, um prazer enorme de fazer essa discussão. Eu que agradeço, foi um enorme prazer esse bate-papo. Ficaria aqui durante horas conversando com vocês sobre China, que é um assunto que realmente me fascina. Legal. Tati, também queria te agradecer, a minha co-host e parceira de Energy Summit. Obrigada, obrigada, Cláudia, obrigada, Hudson. Obrigada a vocês, obrigada Tati, obrigada Hudson. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio da nossa série especial The Road to Energy Summit. Queria convidar vocês para estarem presencialmente fazendo parte desse bate-papo em junho e até o próximo episódio.